As taças de champanhe alinhavam-se como soldados de cristal no balcão da minha cozinha, cada uma capturando a luz do final da tarde que entrava pelas janelas da nossa histórica casa principal. 24 taças para 24 convidados, todos reunidos para celebrar o nosso 5º aniversário de casamento. Sophie tinha insistido na contagem exata, 3 vezes naquela manhã, o seu dedo manicure a tocar em cada taça como se realizasse um ritual sagrado. Ele, querido, lembraste de gelar as garrafas boas? Chamou Sophie do andar de cima, a sua voz com aquele tom particular que usava quando já sabia a resposta, mas queria que eu confirmasse a sua perfeição. Já está feito, querida, respondi, ajeitando a gravata no espelho do corredor. O sarcasmo na minha voz, como sempre, passou-lhe despercebido. Depois de 5 anos de casamento, eu tinha aperfeiçoado a arte de dizer exatamente o que ela queria ouvir, enquanto significava algo totalmente diferente. A nossa casa era uma mansão vitoriana restaurada de 1890, que eu tinha passado 3 anos a renovar pessoalmente. Cada moldura de coroa, cada tábua de madeira, cada cor cuidadosamente escolhida, ostentava as minhas impressões digitais. Sophie adorava dizer às pessoas nas festas que tinha supervisionado essa restauração, o que era sua maneira de dizer que tinha escolhido almofadas e reclamado do pó. A campainha tocou e eu pude ouvir os saltos de Sophie a clicar rapidamente pelo chão do andar de cima. Ela estava a preparar-se há 2 horas, transformando-se na anfitriã perfeita, a Sophie Brandt. A mulher com quem me casei era espontânea, ria-se das minhas piadas secas e revirava os olhos para jantares de gala. Esta Sophie era pura performance o tempo todo. "Podes ir buscar aquilo, queres?" chamou ela. "Estou só a pôr os brincos." Abri a porta e encontrei Greta Morrison, a melhor amiga de Sophie desde a faculdade, segurando uma garrafa de vinho e com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Atrás dela estava Mason Clark, um amigo mútuo do nosso círculo social que ultimamente prestava atenção a um pouco demasiado à minha mulher. "Feliz aniversário!" Greta beijou-me as 2 bochechas daquela maneira afetada que tinha apanhado depois de uma viagem à França há 2 anos. "Onde está o aniversariante?" "Aniversariante?" corrigi. "E ela está lá em cima a pôr a sua cara de espetáculo." Mason riu-se, mas soou forçado. "Anda lá, homem, é o teu grande dia, relaxa." Eu conhecia Mason há 4 anos. Desde que Sophie e eu nos juntamos ao Coastal Maine Social Club. Ele era um daqueles tipos que colecionava amigos como troféus, sempre com um ângulo, sempre a posicionar-se como o ouvido compreensivo quando os casais tinham problemas. Ultimamente, ele tinha oferecido esse ouvido a Sophie com demasiada frequência. "Estou bem relaxado", disse eu, pegando nos casacos deles. "Leve como uma pena, leve como as promessas da minha mulher." Greta lançou-me um olhar. "O que é que isso quer dizer?" Antes que eu pudesse responder, Sophie apareceu no topo da escada, como se estivesse a fazer uma entrada no Met Gala. Tinha escolhido um vestido preto justo que abraçava cada curva. O seu cabelo loiro estava preso para mostrar os brincos de diamante que lhe comprei no Natal passado. Ela estava deslumbrante e sabia disso. Greta, Mason, ela praticamente flutuou escada abaixo com os braços estendidos para braços. "Estão ambos absolutamente lindos." Observei a performance com um interesse distante de um crítico de teatro. Sophie sempre fora bonita, mas algures pelo caminho, essa beleza tinha se tornado uma arma. Cada sorriso calculado, cada gesto desenhado para o máximo impacto. Mais convidados chegaram em rápida sucessão. Os Henderson da rua de baixo, alguns casais do clube social, o chefe de Sophie, o Sr. Lasker com a sua mulher, e amigos diversos que se enquadravam na categoria de pessoas que convidas porque não as convidar causaria drama. Eu fazia de barman,
misturando bebidas e conversando banalidades, enquanto Sophie trabalhava a sala como a mulher de um político. Ela tinha um dom para fazer com que todos se sentissem a pessoa mais importante da sala, pelo menos durante os 30 segundos que passava com eles antes de passar para a próxima conversa. Eli, superaste-te com este lugar, disse a Sra. Henderson, gesticulando para uma moldura de coroa restaurada na nossa sala de estar. O artesanato é simplesmente lindo. Obrigado, Sra. Magá. Levei cerca de 6 meses para acertar esses cantos. Oh, a Sophie deve ter adorado ver tudo acontecer. Sorri e acenei, sem mencionar que Sophie tinha passado a maior parte desses 6 meses a reclamar do barulho e do pó e a perguntar quando poderia ter a sua sala de estar de volta. A noite estava a decorrer exatamente como esperado até a campainha tocar às 19h30. Eu estava na cozinha a reabastecer o balde de gelo quando ouvi a voz de Sophie subir uma oitava. Olá! Oh, meu Deus, vieste! Fiquei paralisado. Ola Martin era o ex-namorado de Sophie, de antes de nos conhecermos. Um promotor imobiliário que se especializava em transformar propriedades históricas em condomínios de luxo sem alma. Ele era tudo o que eu não era. Alto, convencionalmente bonito, rico daquela maneira sem esforço que vem do dinheiro da família em vez de trabalho real. Eu não tinha visto o nome dele na lista de convidados. Ao entrar na sala de estar, encontrei Sophie praticamente a brilhar enquanto apresentava Ola aos convidados que ainda não o tinham conhecido. Ele usava um fato que provavelmente custava mais do que os carros da maioria das pessoas. O seu cabelo escuro perfeitamente penteado, o seu sorriso praticado e confiante. Eli estendeu a mão como se fôssemos velhos amigos. Parabéns, homem. 5 anos. Isso é realmente algo. É mesmo, disse eu, apertando-lhe a mão e apertando um pouco mais forte do que o necessário. Não sabia que a Sophie te tinha convidado. Adição de última hora, disse Sophie rapidamente, as bochechas coradas. Pensei que seria bom mostrar ao Ola o que ele perdeu. O comentário pairou no ar como fumo de cigarro. Vários convidados mudaram-se desconfortavelmente. Greta riu nervosamente. Os olhos de Mason iam de Sophie para mim, como se estivesse a ver um jogo de tênis. Bem, disse eu, a minha voz cuidadosamente neutra. Quanto mais, melhor. Mas por dentro, a minha mente corria. Sophie e Ola namoraram por 2 anos antes de ela me conhecer. O término deles tinha sido confuso, envolvendo acusações e recriminações que Sophie apenas insinuou no início do nosso relacionamento. Ela tinha jurado que nunca mais o queria ver, então por que é que ele estava ali? E por que é que Sophie o olhava como se ele fosse um copo de água e ela tivesse acabado de atravessar o deserto? Desculpei-me para ir buscar mais vinho à cozinha, mas na verdade precisava de um momento para pensar. Pela janela podia ver a minha vizinha, a senhora Dexter, a regar o seu jardim e a fingir que não estava a observar a nossa festa. Ela tinha 83 anos e vivia neste bairro há mais tempo do que qualquer outra pessoa. Ela também tinha os olhos mais aguçados e a memória mais longa de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. Quando voltei para a sala de estar, Sophie e Ola estavam perto um do outro perto da lareira, as suas cabeças inclinadas em conversa. Demasiado perto, demasiado íntimo, o tipo de proximidade que vem de uma história partilhada e de negócios inacabados. Tudo bem? Sean Murphy apareceu ao meu lado. Ele era o meu melhor amigo. Um mecânico que tinha uma oficina no centro e me tinha ajudado em alguns dos trabalhos de restauro mais complexos da casa. Ele também era uma das poucas pessoas que conseguia ler os meus humores. Perfeito, disse eu. Só a pensar quando é que a minha mulher começou a convidar os ex-namorados para essa nossa festa de aniversário. Sean seguiu o meu olhar para onde Sophie agora ria de algo que Ola lhe tinha sussurrado ao ouvido. Sim, isso é estranho. Estranho é uma palavra para isso. A festa continuou, mas eu encontrei-me
a observar Sophie e Ola como um falcão. Eles não estavam a fazer nada abertamente inapropriado, mas havia uma energia entre eles que me fazia ranger os dentes. Pequenos toques no braço durante a conversa, olhares partilhados através da sala, a maneira como a voz de Sophie mudava quando falava com ele, tornando-se mais suave, mais ofegante. Por volta das 21h, Sophie anunciou que tinha uma surpresa especial para todos. Ela tinha montado uma apresentação de slides de fotos dos nossos 5 anos juntos, com música para passar na TV de ecrã grande que eu tinha montado acima da lareira. Ele não sabe disto, disse ela, sorrindo para mim do outro lado da sala. Tenho trabalhado nisto há semanas. Todos se reuniram na sala de estar, bebidas nas mãos, rostos virados expectantes para o ecrã. Sophie diminuiu as luzes e pegou no controlo remoto, a sua excitação palpável. Esta é apenas uma pequena viagem pela nossa vida juntos, disse ela. Todas as memórias maravilhosas que fizemos. Ela pressionou play. Durante cerca de 30 segundos, tudo correu de acordo com o plano. Havia fotos do nosso dia de casamento, da nossa lua de mel em Itália, das manhãs de Natal, das viagens de férias. A música era apropriadamente sentimental. Vários convidados fizeram sons de apreço, então algo correu mal. Em vez das nossas fotos de casamento, o ecrã encheu-se com um tipo de imagem muito diferente. Sophie, sem roupa e ofegante, a cabeça inclinada para trás em êxtase. Mas o homem debaixo dela não era eu, era Ola. A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelos sons que vinham dos altifalantes. Sons íntimos, sons apaixonados, sons recentes, a julgar pelo penteado atual de Sophie e pelo quarto que eu reconhecia como sendo o do apartamento de Ola no centro. Alguém ofegou. Outro deixou cair um copo. Os cristais estilhaçaram-se no nosso chão de madeira como um tiro. Sophie ficou paralisada, o controlo remoto a tremer na sua mão, o seu rosto a passar por confusão, horror e pânico. Ola tinha ficado pálido, o seu sorriso confiante substituído por algo que parecia terror. Eu senti-me estranhamente calmo, quase aliviado. Depois de meses de suspeita, de duvidar de mim mesmo, de me perguntar se estava paranoico ou louco, aqui estava-lhe a prova. Prova inegável em alta definição e som surround. O vídeo continuou por mais alguns segundos antes de Sophie conseguir apertar o botão de parar, mas o dano estava feito. 24 convidados tinham acabado de assistir a minha mulher a fazer sexo com outro homem na nossa festa de 5º aniversário de casamento. O silêncio esticou-se como um elástico prestes a partir. Finalmente, levantei-me. Todos os olhos na sala viraram-se para mim. O rosto de Sophie estava manchado de lágrimas, a sua maquilhagem perfeita arruinada. Ola parecia querer desaparecer no chão. Bem, disse eu, a minha voz a ouvir-se claramente no silêncio absoluto. Acho que isso explica por que é que querias mostrar ao Ola o que ele perdeu. Caminhei até a TV e desliguei-a. O ecrã ficou preto. Obrigado a todos por terem vindo, continuei, ainda com a mesma voz calma. Acho que a festa acabou. Acordei sozinho na nossa cama, o que não foi surpreendente, já que tinha trancado Sophie fora do quarto na noite anterior. Ela tinha passado a noite no sofá da sala, a julgar pela almofada e pelo cobertor que eu podia ver através da porta deste quarto. O seu choro suave finalmente parou por volta das 3 da manhã. A casa parecia diferente agora, contaminada. Cada divisão guardava memórias que tinham sido reescritas por 30 segundos de vídeo. A cozinha, onde tínhamos tomado café todas as manhãs durante 5 anos. A sala de estar, onde tínhamos visto filmes e discutido o termostato. O quarto onde eu pensava que estávamos a construir algo real. Tudo era diferente agora. Tudo era uma mentira. Tomei banho, vesti-me e fiz café de forma mecânica, como se faz as coisas quando o cérebro ainda está a processar o trauma.
Pela janela da cozinha, podia ver a senhora Dexter no seu jardim novamente, mas desta vez, ela não estava de fingir que não estava a observar. Ela estava de olhar diretamente para a nossa casa, com o foco intenso de um cientista a estudar um espécime particularmente interessante. Sophie apareceu na porta da cozinha por volta das 8, ainda a usar o vestido da noite anterior. O seu cabelo uma bagunça, a sua maquilhagem borrada, parecia que tinha sido atropelada por um caminhão. Eli, precisamos de conversar. Precisamos. Servi-me de café e não lhe ofereci. Pensei que o vídeo tinha coberto tudo de forma bastante completa. Não é o que pensas. Rime. Não é o que eu penso. Sophie, eu vi-te a fazer sexo com outro homem em alta definição. Que parte disso está aberta à interpretação? Ela sentou-se à nossa mesa da cozinha, a mesma mesa onde tínhamos tomado o pequeno almoço juntos milhares de vezes. Foi um erro estúpido e terrível. Qual parte? Dormir com o teu ex-namorado ou mostrar acidentalmente o vídeo aos nossos amigos? Ambos. Tudo. As lágrimas começaram a fluir novamente. Eli, eu amo-te. Cometi um erro horrível, mas amo-te. Estudei o seu rosto procurando algum vestígio da mulher com quem me tinha casado. Ela ainda era bonita, mesmo com a maquilhagem arruinada e os olhos vermelhos. Mas algo essencial estava em falta. Talvez estivesse em falta há muito tempo, e eu tivesse sido apenas estúpido demais para notar. Quando? Perguntei. Quando é que começou o caso? Quando é que começou? Ela olhou para as suas mãos. Há 3 meses. Ele veio a um evento do meu trabalho e começamos a conversar. 3 meses. Acenei lentamente. Então, todas aquelas noites tardias no trabalho, todos aqueles jantares com clientes, todas aquelas vezes que estavas demasiado cansada para falar quando chegavas a casa. Desculpa. Deus, Eli, desculpa mesmo. Estás? Ou estás apenas desculpa por teres sido apanhada? Ela olhou para mim então, e por um momento vi algo que poderia ter sido remorso genuíno, mas estava misturado com algo mais. Cálculo. Ela já estava a pensar em controle de danos, em como girar isto, em como salvar a sua reputação. O vídeo, disse eu. Como é que isso aconteceu? Como é que uma fita de sexo acabou na tua apresentação de aniversário? Não sei. Devo ter pegado no ficheiro errado quando estava a montar a apresentação. Guardo todas as minhas fotos na mesma pasta no meu portátil. E guardaste uma fita de sexo com o teu amante na mesma pasta das nossas fotos de família. A pergunta pairou no ar como uma acusação. O rosto de Sophie desmoronou-se. Não era suposto acontecer assim. Nada disto era suposto acontecer. O que era suposto acontecer, Sophie? Qual era o plano aqui? Ela não respondeu, o que foi uma resposta em si. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Sean. Estás bem, homem? Aquilo foi brutal ontem à noite. Depois outra da minha irmã em Portland. Liga-me. Ouvi dizer que aconteceu alguma coisa. Depois outra de um número que eu não reconheci. Vi o espetáculo ontem à noite. A Karma é uma pessoa desagradável. Jesus, murmurei, a percorrer as mensagens. Quantas pessoas já estão a falar disto? Sophie enxugou os olhos. Greta ligou esta manhã. Disse que as pessoas estão a falar. Aposto que sim. A campainha tocou. Pela janela da frente, pude ver uma figura familiar na nossa varanda. Petra Walsh, a advogada que tinha tratado da compra da nossa casa. Era uma mulher perspicaz, na casa dos 50, com cabelo cinza de aço e olhos que não perdiam nada. Chamaste uma advogada? Perguntei a Sophie. Não. Chamaste? Abri a porta. Petra segurava 2 chávenas de café e tinha uma expressão que eu não conseguia decifrar. Noite difícil? Perguntou ela. Podes dizer isso. Como é que soube? A minha vizinha estava na tua festa. Ligou-me esta manhã. Petra deu-me um dos cafés. Pensei que poderias precisar de algum aconselhamento jurídico. Deixei-a entrar.
Sofia ainda estava sentada na mesa da cozinha, parecendo uma ré que esperava por um veredito. Sophie! Petra acenou educadamente. Lamento por tudo. Isto é apenas um mal-entendido, disse Sophie rapidamente. Um terrível acidente. Eli e eu vamos resolver isto. Petra olhou para mim. É verdade? Pensei na pergunta. Pensei mesmo. 5 anos de casamento, uma casa que tínhamos restaurado juntos, amigos em comum, memórias em comum, uma vida em comum que tinha acabado de ser revelada como largamente fictícia. Não sei, disse eu finalmente. Bem, quando souberes, liga-me. Petra pôs um cartão de visita no balcão. Entretanto, não assines nada, não tomes nenhuma decisão financeira importante. E não faças nada estúpido. Depois de ela sair, Sophie e eu sentamo-nos em silêncio por um longo tempo. A casa parecia demasiado silenciosa, como se estivesse a prender a respiração. Preciso de ar, disse eu finalmente. Conduzi até a oficina automóvel do Sean, um armazém convertido perto do porto, onde ele consertava tudo desde Mustangs vintage a barcos de pesca. Ele estava debaixo do capô de um Toyota quando cheguei, as mãos pretas de graxa, o rádio a tocar rock clássico. Ora, ora, disse ele olhando para cima. Se não é a estrela do entretenimento de ontem à noite. Muito engraçado. Estou a falar a sério, homem. Aquilo foi a maior emoção que o clube social viu desde que a senhora Patterson ficou bêbada e disse a todos o que realmente pensava sobre o evento de angariação de fundos anual. Sean limpou as mãos num pano e estudou o meu rosto. Pareces um inferno. Sinto-me pior do que pareço. O que vais fazer? Era-te pergunta que eu tinha evitado toda a manhã. O que é que eu ia fazer? Perdoar Sophie e fingir que nada tinha acontecido? Pedir o divórcio e dividir tudo ao meio? Incendiar a casa e recomeçar noutro estado? Ainda não sei. Queres um conselho? Tenho escolha? O que quer que decidas, não deixes que ela te faça sentir como o vilão aqui. Ela traiu. Humilhou-te à frente de todos que conheces. Ela não tem o direito de se fazer de vítima. Acenei, mas parte de mim perguntava-se se era assim tão simples. O casamento era complicado. As pessoas cometiam erros. Talvez eu tivesse sido um mau marido. Talvez eu a tivesse levado à ola de alguma forma. Para com isso, disse Sean. Para com o quê? Com o que quer que estejas a pensar agora. Consigo ver na tua cara. Isto não é culpa tua, Krati Lai. Tu não a fizeste trair. O meu telemóvel vibrou novamente. Desta vez foi uma chamada de Mason Clark. Vais atender? Perguntou Sean. Olhei para o ecrã por um momento, depois recusei a chamada. Ele provavelmente estava de se ligar para oferecer o seu ombro a Sophie para chorar, disse eu. Esse tipo anda a rondá-la há meses. Sabes disso, certo? Eu sabia, mas não queria admitir a mim mesmo. Mason era sempre um pouco demasiado prestativo, um pouco demasiado interessado nos problemas de Sophie, um pouco demasiado rápido a sugerir atividades que não me incluíam. Sim, eu sei. Então, qual é o plano? Pensei no cartão de visita de Petra no meu bolso, na casa que de repente parecia um museu de mentiras, em Sophie sentada à mesa da cozinha, provavelmente a ligar para Greta, ou para o May, a mãe, ou para quem mais pudesse ajudá-las a resolver este problema. Acho que, disse eu lentamente, vou deixar de ser o bom rapaz. Sean sorriu. Agora sim estás a falar. Quando cheguei à casa, Sophie tinha ido embora. Havia um bilhete na bancada da cozinha. Fui para na casa da Greta pensar. Precisamos de conversar quando eu voltar. Amo-te. S. Amassei o bilhete e atirei-o para o lixo. Depois liguei a Petra Walsh. Foi rápido, disse ela quando atendeu. Quero saber as minhas opções. Vem ao meu escritório. Traz os teus registros financeiros, a tua certidão de casamento e qualquer documentação de bens. E Eli, sim, traz esse vídeo se tiveres uma cópia.
A traição ainda conta na lei de divórcio do Maine. O escritório de advocacia de Petra ficava numa casa vitoriana convertida no centro da cidade, toda em madeira escura e livros encadernados em couro que eram provavelmente mais antigos do que eu. Ela sentou-se atrás de uma secretária de mogno que poderia ter servido como um pequeno porta-aviões, estudando os documentos financeiros que eu trouxe. Foste inteligente a proteger os teus bens, disse ela, a folhear extratos bancários. A casa está em ambos os nomes, mas fizeste todo o seu trabalho de restauro tu próprio, o que acrescenta um valor significativo. As contas comerciais estão separadas, o teu fundo de reforma é só teu. E quanto ao caso, isso importa? No Maine, a traição é motivo de divórcio e pode afetar a divisão de bens e o apoio conjugal. Ela olhou para mim por cima dos seus óculos de leitura. Esse vídeo vai ser muito útil. Eu tinha conseguido recuperar o ficheiro do portátil de Sophie antes de ela chegar à casa. Vê-lo novamente tinha sido como engolir vidro, mas eu forcei-me a fazê-lo. Evidência era evidência. Quanto tempo vai demorar isto? Depende de quanto ela contestar. Se ela contestar tudo, pode ser 1 ano ou mais. Se ela for inteligente e aceitar um acordo razoável, talvez 6 meses. E se eu quiser torná-lo caro para ela? Petra recostou-se na cadeira. Normalmente não recomendo isso. Divórcios vingativos tendem a magoar todos os envolvidos. Ela humilhou-me à frente de todos que conheço. Ela traiu-me durante 3 meses. Ela transformou a nossa festa de aniversário num espetáculo público. Podia ouvir a minha voz a ficar mais dura. Talvez eu queira que ela sofra um pouco. Compreendo o impulso, mas e se eu te dissesse que acho que isto não foi um acidente? Petra ergueu uma sobrancelha. O caso, o vídeo a passar na festa. E se eu te dissesse que acho que ela fez isso de propósito? Por que faria isso? Era uma pergunta com que eu tinha lutado toda a manhã. Por que é que Sophie se humilharia deliberadamente? Por que é que destruiria a sua própria reputação? Porque ela queria sair do casamento, mas não queria ser a vilã. Desta forma eu peço o divórcio. Ela faz-se de vítima e acaba com o Ola e metade dos meus bens. Petra ficou em silêncio por um longo momento. Isso é diabólico. Não conheces a minha mulher. Tens alguma prova dessa teoria? Ainda não, mas vou encontrar alguma. Quando saí do escritório de Petra, senti que tinha um propósito pela primeira vez desde a festa. Eu já não era apenas o marido traído. Eu era um homem com um plano. A minha primeira paragem foi o banco. Movi metade das nossas poupanças conjuntas para uma conta separada, o que era perfeitamente legal, já que ambos os nossos nomes estavam nela. Também mudei as fechaduras da nossa casa, que era em grande parte propriedade minha, já que eu tinha feito todo o trabalho para me restaurar. A minha segunda paragem foi o local de trabalho de Sophie. A Event Perfect estava instalada num edifício moderno perto da orla marítima, todo em vidro e aço e tijolo exposto. Sophie trabalhava lá há 3 anos, a planear eventos corporativos e festas da sociedade para a elite rica do Maine. Ela era boa nisso, tinha de admitir. Ela entendia a necessidade dos ricos de se exibirem, provavelmente porque partilhava isso. Não entrei. Em vez disso, sentei-me no meu caminhão do outro lado da rua e observei. Por volta das 14h, o carro de Sophie entrou no parque de estacionamento. Ela parecia composta, profissional, como se estivesse a tentar fingir que tudo estava normal. 20 minutos depois, o BMW prateado de Ola Martin parou ao lado do carro dela. Peguei no meu telemóvel e comecei a gravar. Ola saiu do carro e foi direto para o de Sophie. Ela baixou o vidro e eles conversaram por cerca de 5 minutos. Eu não conseguia ouvir o que eles estavam a dizer, mas a sua linguagem corporal era intensa, urgente. Depois Ola inclinou-se e beijou-a. Ali mesmo no parque de estacionamento, à luz do dia, menos de 18 horas depois de a sua fita de sexo ter passado na nossa festa de aniversário. Consegui tudo em vídeo.
Depois de Ola se ir embora, liguei para o Sean. Preciso de um favor, disse eu. Diz, preciso que sigas alguém. 1 hora depois, Sean ligou-me de volta. O teu rapaz Ola foi agora ao First National Bank no centro. Passou cerca de 30 minutos lá dentro. Saiu com uma pasta, depois foi para o escritório do advogado dele na Exchange Street. O advogado dele? Sim, perguntei por aí. O tipo chama-se Davidson, especializa-se em direito imobiliário e divórcio. Então, Ola também estava de a contratar um advogado. Interessante. Naquela noite, Sophie chegou à casa e descobriu que as fechaduras tinham sido mudadas. Observei pela janela da cozinha enquanto ela tentava a chave. Depois tentava novamente e depois ficava na nossa varanda com uma expressão de confusão e raiva. Ela ligou para o meu telemóvel. Eli, que raio! Por que é que a minha chave não funciona? Por que mudei as fechaduras? Não me podes trancar fora da minha própria casa. Não é a tua casa, Sophie. É a nossa casa. E agora não te quero lá dentro. Isto é ridículo. Precisamos de conversar. Conversamos esta manhã. Disseste que foi um erro. Disse que não acreditei em ti. O que mais há para discutir? Tudo. O nosso casamento, o nosso futuro. Como vamos resolver isto? Olhei pela janela para ela, parada na nossa varanda com a roupa do trabalho, o telemóvel colado à orelha, o rosto uma máscara de frustração e descrença. Não vamos resolver isto, Sophie. Vamos acabar com isto. Não queres dizer isso. Pedi o divórcio esta tarde. O silêncio do outro lado da linha esticou-se tanto que pensei que ela tinha desligado. Eli, por favor, não faças isto. Podemos resolver isto como tu resolviste com o Ola esta tarde, no parque de estacionamento da Event Perfect. Outro silêncio. Estavas a observar-me. Estava a recolher provas. Acontece que ainda estás a facilitar as coisas. Não é o que pensas. Nunca é, pois não? Olha, podes ir buscar algumas roupas amanhã quando eu estiver no trabalho. Depois disso, podes ficar com a Greta, ou com a tua mãe, ou com o teu namorado. Não me importa qual. Desliguei e observei-a a ficar na varanda por mais alguns minutos. Provavelmente a tentar decidir se devia fazer uma cena para os vizinhos. Finalmente, ela voltou para o carro e foi-se embora. O meu telemóvel começou imediatamente a vibrar com chamadas e mensagens. Sophie, Greta, Mason, até a minha sogra. Ignorei todos eles. Em vez disso, liguei para a senhora Dexter. Olá, querido, disse ela com a sua voz rouca. Estavas a perguntar-me quando ligarias. Senhora Dexter, preciso de lhe perguntar uma coisa e preciso que seja completamente honesta comigo. Sou sempre honesta, Eli. É um dos meus poucos prazeres restantes. Há quanto tempo vês o Ola Martin a ir e vir da minha casa? Ela ficou em silêncio por um momento. Há quanto tempo estás casado, querido? 5 anos. Então há cerca de 4 anos e meio. As palavras atingiram-me como um golpe físico. 4 anos e meio. Não 3 meses. 4 anos e meio. Tens a certeza? Sou velha, Eli. Não cega. Aquele homem tem visitado a tua casa regularmente desde cerca de 6 meses depois do teu casamento. Geralmente quando estavas no trabalho. Às vezes ficava 1 hora, às vezes mais. Senti algo frio e duro a assentar no meu peito. Por que é que nunca disseste nada? Não era da minha conta, e eu continuava a esperar que estivesse errada sobre o que estava a ver. Depois de desligar, sentei-me na minha cozinha por muito tempo, a olhar para uma parede. 4 anos e meio. Todo o meu casamento tinha sido uma mentira desde quase o início. O meu telemóvel tocou. Mason Clark novamente. Desta vez atendi. Eli, homem, tenho tentado contactar-te o dia todo. Tenho estado ocupado. Olha, sei que ontem à noite foi difícil, mas a Sophie está realmente arrasada com isto. Ela cometeu um erro, mas ama-te. Ela ama? Claro que ama. Vocês são perfeitos juntos. Mason, posso perguntar-te uma coisa? Claro. Há quanto tempo sabes sobre a Sofia e o Ola?
O silêncio do outro lado disse-me tudo o que eu precisava de saber. Não sei do que estás a falar, disse ele finalmente. Tens a certeza, tu e a Greta e provavelmente metade do clube social, todos exceto o teu marido estúpido. Eli, não é da minha conta meter-me no teu casamento. Já estás envolvido, tens estado envolvido, então há quanto tempo sabes que a minha mulher me anda a atrair? Um par de anos, talvez, mas não era sério, era apenas. Desliguei. Um par de anos, talvez mais. Todos aqueles jantares onde as pessoas me tinham sorrido e apertado a mão e perguntado sobre o meu trabalho na casa. Todas aquelas conversas onde eu tinha sentido que estava a perder alguma piada interna. Todas aquelas vezes que os amigos de Sophie tinham trocado olhares quando pensavam que eu não estava de cá olhar. Eles sabiam. Eles estavam todos a rir-se de mim pelas minhas costas. Bem, pensei, olhando para as luzes do porto a piscar à distância. Vamos ver quem se ri quando isto acabar. Na manhã seguinte, estavam de a tomar café e a ler os papéis do divórcio quando alguém bateu à minha porta. Pelo olho mágico, pude ver Greta Morrison parada na minha varanda, usando óculos de sol de grife e uma expressão de justiça determinada. Abri a porta, mas não a convidei a entrar. Precisamos de conversar, disse ela. Precisamos? Sobre a Sophie? Sobre toda esta confusão que estás a criar. A confusão que eu estou a criar? Quase ri. Isso é rico, Greta, muito rico. Olha, sei que estás magoado, mas destruir o teu casamento por um erro é apenas um erro. Agora eu ri. Greta, para. Simplesmente para. Eu sei que isto está a acontecer há anos. A senhora Dexter contou-me tudo. O rosto de Greta ficou pálido atrás dos seus óculos de sol. Aquela velha não sabe do que está a falar. Ela tem visão 20/20 e uma vista clara da minha entrada. Ela sabe exatamente do que está a falar. Eli, por favor. Sophie, ama-te. Ela cometeu más escolhas, mas ama-te. Não, ela não ama. E tu também não. O que é que isso quer dizer? Estudei o rosto de Greta procurando sinais de pânico. Ela estava nervosa, a mexer na alça da sua mala, sem me encontrar os olhos mesmo atrás dos óculos de sol. Significa que tens andado a encobri-la durante anos, a mentir por ela, a ajudá-la a esconder-se pelas minhas costas. Isso não é o que os amigos fazem, Greta. Isso é o que cúmplices fazem. Eu nunca. Tu nunca o quê? Nunca soubeste, nunca ajudaste, nunca te sentaste à minha mesa e sorriste para mim enquanto sabias que a minha mulher estava a fuder outro homem. Greta deu um passo atrás. Estás a ser cruel. Estou a ser honesto. Há uma diferença. Sophie está devastada. Ela está a ficar na minha casa e mal comeu alguma coisa desde a festa. Ela está a falar em ir embora da cidade, recomeçar noutro lugar. Bom, isso vai facilitar o divórcio. Como pode ser tão frio? Olhei para esta mulher que eu tinha considerado uma amiga durante 5 anos, que tinha estado na nossa casa dezenas de vezes, que tinha rido das minhas piadas e elogiado a minha comida e agido como se importasse com o nosso casamento. Queres saber como posso ser tão frio, Greta? Porque acabei de descobrir que todos em quem confiava me têm mentido durante anos. A minha mulher, os meus amigos, provavelmente metade das pessoas que vejo todos os dias. Por isso, perdoa-me se não me sinto particularmente caloroso e fofo agora. Estávamos a tentar proteger-te, deixando-me viver uma mentira. Isso não é proteção, Greta. Isso é crueldade. Ela ficou ali por um momento, abrindo e fechando a boca como um peixe fora de água. Finalmente, virou-se e voltou para o seu carro sem dizer mais nada. Observei-a ir embora, depois liguei para o Sean. Preciso de outro favor. Estás mesmo a acumular os IOUs aqui. Preciso que fiques de olho na casa da Greta Morrison. A Sophie está lá, e eu quero saber quem entra e sai. Entendido. Mais alguma coisa?
Sim, preciso de descobrir tudo o que puder sobre os negócios do Ola Martin, registros imobiliários, informações financeiras, qualquer coisa pública. Isso vai dar trabalho. Tenho tempo. Naquela tarde, conduzi até a Event Perfect. Desta vez, entrei. A recepcionista era uma jovem com cabelo roxo e vários piercings que parecia que preferia estar em qualquer outro lugar. Estou aqui para ver o Sr. Lasker, disse eu. Tens uma consulta? Não, mas acho que ele vai querer ver-me. Sou Eli Brand, marido da Sophie Brand. Os olhos dela arregalaram-se. Aparentemente, a notícia da nossa festa de aniversário tinha chegado até mesmo à recepcionista de cabelo roxo. Vou verificar se ele está disponível. 5 minutos depois, eu estava sentado em frente a Richard Lasker no seu escritório no canto. Era um homem magro, na casa dos 60, impecavelmente vestido, com aquela energia nervosa que vem de gerir egos de pessoas ricas como profissão. Lamento muito sobre tudo. A Sophie é uma das nossas melhores organizadoras de eventos. Toda essa situação é simplesmente infeliz. Infeliz é uma palavra para isso. Há algo que eu possa fazer por ti? Tirei o meu telemóvel e mostrei-lhe o vídeo que tinha tirado de Sophie e Ola no parque de estacionamento. Isto foi tirado ontem à tarde no teu parque de estacionamento durante o horário de trabalho. Lasker assistiu ao vídeo com crescente desconforto. Vejo. Sr. Lasker, estou a pedir o divórcio. Isto vai ficar confuso e vai ser público. O nome da Sophie vai aparecer nos jornais, provavelmente juntamente com o nome do empregador dela. O que estás a dizer? Estou a dizer que talvez queiras considerar se ter alguém com os problemas de julgamento da Sophie a representar a tua empresa em eventos de alto perfil é realmente do teu interesse. Lasker ficou em silêncio por um longo momento. Estás a ameaçar-me, Sr. Brand? Estou a dar-lhe informações. O que faz com elas é da sua conta. Saí da Event Perfect sentindo que tinha acendido um pavio. Não tinha a certeza do que ia explodir ou quando, mas algo ia explodir. Naquela noite, Sophie ligou. Foste ao meu escritório? Fui. Como pudeste fazer isso? Estás a tentar destruir a minha carreira? Estou a tentar obter o divórcio. Se isso destrói a tua carreira, talvez devesses ter pensado nisso antes de começares a foder o teu ex-namorado. Por favor! Isso já foi longe demais. Precisamos de nos sentar e conversar sobre isto como adultos. Ok, vamos conversar como adultos. Há quanto tempo isso está a acontecer, Sophie? A resposta real desta vez. Silêncio. A senhora Dexter diz 4 anos e meio. O Mason diz um par de anos. A Greta não me dá uma resposta direta. Qual é a tua versão? Não importa. Importa-se para mim. Bem, começou cerca de 1 ano depois de casarmos, mas não era constante, era intermitente. Às vezes não nos víamos durante meses. 1 ano depois de casarmos, senti aquela coisa fria e dura no meu peito a aumentar. Todo o nosso casamento tem sido uma mentira. Isso não é verdade. Eu amo-te mesmo, Eli. Sei que não acreditas nisso, mas amo. Se me amasses, não me terias traído durante 4 anos. É complicado. Não é. É na verdade muito simples. Queres ter o bolo e comê-lo também. Queres o marido estável e a casa restaurada e o casamento respeitável. Mas também queres a emoção de te esconderes com o teu ex-namorado. Não foi assim. Então como foi? Ela estava a chorar agora. Podia ouvir na sua voz. Não sei porque o fiz, eu apenas... Senti-me presa, às vezes, como se estivesse a interpretar um papel em vez de viver a minha vida. Então, decidiste viver a tua vida real pelas minhas costas. Desculpa. Deus, Eli, desculpa mesmo. Sei que te magoei, mas por favor, não deites fora tudo o que construímos juntos. Não construímos nada juntos, Sophie. Eu construí algo. E tu fingiste ser parte disso enquanto estavas realmente noutro lugar. Isso não é justo.
Sabes o que não é justo? Descobrir que todo o sinabo teu casamento foi arte performativa. Sabes o que não é justo? Ter os teus amigos a sentir pena de ti porque todos sabiam de algo que tu não sabias. Ninguém sente pena de ti. O Mason sente. Ligou ontem para me dizer que cometeste um erro e que eu deveria perdoar-te. Como se tivesses tropeçado acidentalmente no órgão sexual do Ola durante 4 anos. Não sejas vulgar. Estou a ser honesto. Há uma diferença. O que queres de mim, Eli? O que tenho de fazer para consertar isto? Pensei na pergunta. O que é que eu queria? Um pedido de desculpas, uma explicação, uma máquina do tempo? Quero que desapareças, disse eu finalmente. Quero que pegues em qualquer acordo que a minha advogada te ofereça e vás começar a tua nova vida com o Ola, ou com quem mais tenhas andado a ver. Quero que me deixes em paz para que eu possa descobrir como confiar nas pessoas novamente. Não posso fazer isso. Por que não? Porque eu amo-te. Não, não amas. Amas a ideia de mim. Amas ter um marido que restaurou uma casa bonita e ganha um bom dinheiro e não faz demasiadas perguntas. Mas não me amas, Sophie. Se me amasses, nunca terias feito isto. Desliguei e desliguei o meu telemóvel. Lá fora, o sol estava a pôr-se sobre o porto, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. Era lindo, mas eu já não conseguia senti-lo. Tudo o que era bonito parecia contaminado agora. A minha campainha tocou. Pelo olho mágico, pude ver Mason Clark parado na minha varanda, segurando um pack de 6 cervejas e com uma expressão de amizade determinada. Abri a porta. Oferta de paz, disse ele, levantando a cerveja. Não estou realmente num clima de paz, Mason. Entra, homem. Entra, somos amigos há 4 anos. Não deixes a confusão da Sophie destruir isso também. Contra o meu melhor julgamento, deixei-o entrar. Sentamo-nos na minha sala a beber cerveja e a não falar sobre o elefante na sala. Coisa e tal, disse Mason finalmente. Sim, estás bem? Estou ótimo, Mason. A minha mulher anda a trair-me durante a maior parte do nosso casamento. Todos os meus amigos mentiram-me sobre isso, e acabei de descobrir que toda a minha vida tem sido uma piada. Estou fantástico. Não foi assim. Como foi? Mason deu um longo gole na sua cerveja. Olha, todos nós sabíamos que algo se passava, mas ninguém queria envolver-se. Problemas de casamento são pessoais, então decidiste deixar-me fazer de idiota enquanto todos os outros estavam a par do segredo. Estávamos a tentar ficar de fora. Nonsense! Sentei a minha cerveja e olhei-o diretamente. Estavam todos a divertir-se. O drama, o segredo, o facto de o marido estúpido não saber. Isso fazia-vos sentir superiores. Isso não é verdade, pois não? Anda lá, Mason. Sê honesto pela primeira vez. Não te sentiste bem por saber algo que eu não sabia? Não te fez sentir inteligente e sofisticado e experiente? Mason não respondeu, o que foi uma resposta. E tu, continuei, tens andado a circular a Sophie como um abutre durante meses, a oferecer o teu ombro para chorar, a ser o amigo compreensivo que a entende muito melhor do que o seu marido aborrecido. Eli, estavas a planear fazer uma jogada depois do divórcio ou já estavas a fazer jogadas? Estás a ser paranoico. Estou, porque estou a começar a pensar que todos em quem confiei têm andado a jogar algum tipo de jogo, e eu era o único que não sabia as regras. Mason levantou-se. Vim aqui para ajudar. Não, vieste aqui para gerir a situação, para garantir que eu não faço nada que possa envergonhar a Sophie, ou tornar o vosso pequeno círculo social desconfortável. Talvez eu devesse ir, e... Sim, talvez devesses. Depois de ele sair, sentei-me sozinho na minha sala, rodeado pelo trabalho de restauro que tinha passado 3 anos a completar. Cada moldura de coroa, cada tábua de soalho restaurada, cada cor cuidadosamente escolhida representava horas da minha vida, meses do meu casamento, anos a construir algo que eu pensava ser real.
Agora tudo parecia um museu de mentiras. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ouvi falar da tua mulher. Desculpa, homem. Alguns de nós sempre acharam que ela era problema. Dave da loja de ferragens. Depois outra. Vi o que aconteceu na tua festa, que chatice, mereces melhor. Jenny da cafetaria. E outra. A tua mulher é uma peça. Bem livrado. Mike, empreiteiro. Aparentemente, a história estava a espalhar-se para além do nosso círculo social. A cidade inteira estava a falar sobre isso. Bom, pensei, deixem-nos falar, deixem todos saberem exatamente quem é a Sophie Brandt. Que comecem os jogos. 3 dias depois, Sean ligou com notícias interessantes. O teu rapazola tem estado ocupado, disse ele. Passou a manhã de ontem no banco novamente, depois foi a uma agência de viagens no centro. Parece que ele está a planear uma viagem. Para onde? Não consegui chegar perto o suficiente para ouvir, mas vi brochuras das Caraíbas. Também, essa tua amiga Greta, ela tem tido muitas visitas na casa dela. A Sophie está lá, obviamente, mas também um tipo que eu não reconheci, e uma mulher num carro chique. Que tipo de carro chique? Mercedes prateado. A matrícula dizia advogada. Então Sophie estava a montar a sua própria equipa jurídica. Interessante. Mais alguma coisa? Sim, o Mason Clark passou pela tua casa 2 vezes ontem. Não parou, apenas passou muito devagar, como se estivesse a ver se estavas em casa. Pensei na visita do Mason, na forma como ele tentou gerir-me. Tentou fazer-me sentir que estava a exagerar. Ele estava definitivamente a jogar algum ângulo. Continua a observar, disse eu a Sean. Tenho a sensação de que as coisas vão ficar interessantes. Eu estava certo. Naquela tarde, recebi uma chamada de Petra Walsh. Temos um problema, disse ela. Que tipo de problema? O advogado da Sophie apresentou uma moção alegando que tem sido financeiramente abusivo. Estão a dizer que a trancaste fora da sua própria casa, roubaste dinheiro de contas conjuntas e estás a tentar destruir a sua carreira por despeito. Isso é ridículo. Eu sei disso e tu sabes disso, mas vamos ter de responder. Estão a pedir apoio conjugal temporário, uso exclusivo da casa conjugal e reembolso do dinheiro que moveste. Podem fazer isso? Podem tentar. A lei do Maine é bastante justa nessas coisas. Mas os juízes não gostam quando um cônjuge tenta punir o outro financeiramente. O que recomendas? Vamos lutar, mas Eli, tens de ter muito cuidado com a forma como lidas com isto. Sem mais visitas ao local de trabalho dela. Sem mais gestos dramáticos. Precisamos que pareças a parte razoável aqui. Depois de desligar, sentei-me na minha cozinha e tentei pensar estrategicamente. Sophie estava a fazer-se de vítima, a tentar fazer-me parecer o marido vingativo que não conseguia lidar com o erro da sua mulher. O seu advogado provavelmente aconselhava a pintar-me como controlador e abusivo. Era uma estratégia inteligente, poderia até funcionar, a menos que eu fosse mais inteligente. Liguei para a Sra. Dexter. Olá, querido. Como estás a aguentar-te? Tenho estado melhor, Sra. Dexter. Olha, preciso de te pedir um grande favor. Diz. Preciso que anotes tudo o que viste nos últimos 4 anos. Datas, horas, quanto tempo Ola ficou, qualquer coisa que te lembres. E preciso que estejas disposta a testemunhar sobre isso, se necessário. Oh, meu Deus! Isso está a ficar sério, não está? Muito sério. A Sophie está a tentar fazer-me parecer o vilão aqui. Preciso de provas de que ela tem mentido durante anos. Claro, querido. Vou começar a escrever tudo esta noite. A minha próxima chamada foi para Avent Perfect. Sr. Lasker, é Eli Brandt. Queria informar que a advogada da Sophie está a alegar que estou a tentar destruir a sua carreira. Pensei que deverias estar ciente de que isto pode tornar-se público. O que queres dizer? Quero dizer, se isto for a tribunal, tudo vem à tona.
O caso, o vídeo, o facto de ela estar a tratar de assuntos pessoais no teu parque de estacionamento durante o horário de trabalho vai sair nos jornais. O Sr. Lasker vai perguntar-lhe: é realmente este o tipo de publicidade que queres para a Event Perfect? Houve uma longa pausa. Agradeço que me tenhas informado. Pensei que querias estar preparado. Naquela noite, Sophie ligou novamente. Estás a tentar destruir a minha vida, disse ela sem preâmbulo. Estou a tentar obter o divórcio. Voltaste ao meu chefe outra vez. Estás a tentar que me despeçam. Dei-lhes informações de que ele precisava para proteger o seu negócio. O que ele faz com essa informação é da sua conta. Isto é tão cruel, Eli. Isto não é como tu. Não sabes como eu sou, Sophie. Nunca te preocupaste em descobrir. Sei que estás zangado, mas isto não te vai trazer paz. Magoar-me não te vai fazer sentir melhor. Tens razão, mas não se trata de me sentir melhor. Trata-se de consequências. O que é que isso quer dizer? Significa que passaste 4 anos a mentir-me, a trair-me, a fazer-me parecer um idiota à frente de todos que conheço. Agora vais enfrentar as consequências dessas escolhas. Eu disse que sentia muito. Desculpa não resolve nada, Sophie. Desculpa não me devolve 4 anos da minha vida. Desculpa não me faz confiar nas pessoas novamente. Então vais destruir-me em vez disso? Vou contar a verdade. Se isso te destrói, talvez devesses ter pensado nisso antes de começares a viver uma mentira. Ela ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, a sua voz era diferente, mais dura. Sabes que mais? Bem, se queres jogar este jogo, vamos jogar. Mas não penses que vais sair deste casamento com tudo enquanto eu não recebo nada. O que é que isso quer dizer? Significa que ajudei a construir a nossa vida também. Talvez não tenha batido com um martelo, mas estive lá. Apoiei o teu trabalho, entreti os teus clientes, fiz da nossa casa um lar, mereço metade de tudo. Estiveste lá fisicamente, mas não estiveste realmente lá, pois não? Estiveste com Ola. Isso não muda a lei, Eli. Tenho direito a metade de tudo o que acumulamos durante o nosso casamento. A casa, os bens comerciais, tudo. Veremos sobre isso. Sim, veremos. Depois de ela desligar, percebi que as luvas tinham sido oficialmente retiradas. Sophie tinha acabado de fazer de esposa arrependida. Agora ela estava a jogar duro. Bom, eu era melhor a jogar duro do que ela pensava. Na manhã seguinte, recebi uma chamada de um número desconhecido. Sr. Brent, aqui é a detetive Sarah Martinez da polícia de Portland. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a sua mulher. O meu sangue gelou. Que tipo de perguntas? Recebemos uma queixa alegando assédio e perseguição. Estaria disponível para vir cá falar conosco? Estarei lá imediatamente. A esquadra de polícia era um edifício moderno no centro da cidade, todo em betão e vidro e iluminação fluorescente. A detetive Martinez era uma mulher na casa dos 40, com olhos aguçados e uma atitude sem rodeios. Sr. Brent, a sua mulher apresentou uma queixa alegando que você a tem seguido, ameaçado e tentado interferir no seu emprego. Isso não é verdade. Ela diz que você foi ao local de trabalho dela 2 vezes, que a fez ser seguida por um investigador privado e que fez chamadas telefônicas ameaçadoras. Fui ao local de trabalho dela para informar o chefe dela sobre a conduta dela durante o horário de trabalho. Não a fiz seguir por um investigador privado e nunca a ameacei. E as chamadas telefônicas? Temos falado várias vezes desde que pediu o divórcio. Nunca a ameacei. A detetive Martinez fez anotações numa folha pautada. Sr. Brant, vou ser direta consigo. Casos de divórcio podem ficar feios, mas também podem tornar-se criminais se as pessoas cruzarem certas linhas. Assédio, perseguição, intimidação, são acusações sérias. Compreendo. Não estou a apresentar queixas neste momento, mas quero que tenhas muito cuidado com o teu contato com a tua mulher daqui para a frente. Sem mais visitas ao local de trabalho dela, sem mais segui-la, sem mais chamadas telefônicas, a menos que sejam absolutamente necessárias e realizadas através dos vossos advogados.
Detetive Martinez, posso perguntar uma coisa? Claro! A tua mulher mencionou que tem tido um caso há 4 anos ou que acidentalmente passou uma fita de sexo na nossa festa de aniversário em frente a 24 convidados? A expressão de Martinez não mudou. Isso é entre você e os seus advogados, Sr. Brant. Estou apenas aqui para garantir que ninguém se magoe. Quando saí da esquadra, estava furioso. Sophie estava a tentar fazer-me parecer um perseguidor e uma ameaça. Ela estava só a fazer-se de vítima, enquanto simultaneamente tentava destruir-me. 2 podiam jogar esse jogo. Liguei para o Sean. Mudança de planos, disse eu. Para de seguir a Sophie. Não quero dar-lhe munição para as suas alegações de assédio. Tens a certeza? As coisas estavam a ficar interessantes. Tenho a certeza, mas preciso que faças outra coisa por mim. Diz. Preciso que descubras tudo o que puderes sobre as finanças do Mason Clark. Negócios, dívidas, qualquer coisa que possa ser registro público. Isso vai dar trabalho. Tenho tempo. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Para de tentar destruir a Sophie. Ela já passou por muito. Desiste ou vais arrepender-te. Mostrei a mensagem a Petra quando a encontrei no dia seguinte. Isto é assédio, disse ela. Devíamos denunciá-lo à polícia. A Sophie acabou de me denunciar à polícia por assédio. Não acho que eles vão ser muito simpáticos agora. Tens ideia de quem enviou isto? Tenho algumas teorias. Bem, guarda cada mensagem. Se isto escalar, precisaremos de provas. Petra, preciso de te perguntar uma coisa. Quão mal isto pode ficar para mim financeiramente? No pior cenário, poderias acabar por pagar um apoio conjugal significativo e perder metade do valor da casa. Mas isso é o pior cenário. Mas provavelmente pagarás algum apoio por um tempo limitado e talvez tenhas de comprar a parte dela da casa. E se eu te dissesse que acho que ela está a planear desaparecer com Ola? O que queres dizer? Sean viu-o numa agência de viagens a olhar para brochuras das Caraíbas. E se eles estiverem a planear levar o dinheiro que puderem obter do divórcio e recomeçar noutro lugar? Isso, na verdade, jogaria a nosso favor. Se ela sair do estado, torna-se muito mais difícil para ela reivindicar apoio contínuo. Então, devo encorajá-la a ir embora. Não disse isso, mas se ela escolher ir embora por vontade própria, então. Saí do escritório de Petra com um plano a formar-se na minha mente. Se Sophie queria jogar jogos, eu dar-lhe-ia um jogo que ela nunca esqueceria. Mas primeiro, precisava de saber exatamente contra quem estava a jogar. Sean ligou-me às 6 da manhã, 3 dias depois, a voz tensa de excitação. Tens de vir cá abaixo agora mesmo, disse ele. O que se passa? Nada se passa. Tudo está bem, apenas vem para na oficina. Vesti-me apressadamente e conduzi pelas ruas vazias até na oficina do Sean. Ele esperava por mim com uma chávena de café e uma pasta manila grossa com papéis. Mason Clark, disse ele, entregando-me a pasta. Os teus instintos estavam certos. Este tipo está em sérios apuros financeiros. Abri a pasta e comecei a ler. Registros bancários, processos judiciais, registros comerciais, pintava um quadro de um homem cujo estilo de vida excedia em muito o seu rendimento.